Uma das iniciativas que marcou os 30 anos da URI, comemorados no dia 19 de maio, foi a conferência com o médico José de Jesus Peixoto Camargo, de Porto Alegre, que foi o convidado para a aula inaugural do curso de medicina, ocorrida no dia 13 de maio. JJ Camargo, como é conhecido, é um médico pneumologista que realizou mais de 300 transplantes de pulmão. Ele falou sobre a essência humana, o amor, a vida, a arte e a medicina. Nesta entrevista, concedida ao jornalista Sandra Machado, aqui da TV Erechim, o médico deixou claro que, principalmente na medicina, um profissional precisa gostar de tratar com gente. Hoje nós estamos aqui na URI Campus Erechim para a aula inaugural do curso de Medicina 2022. E para falar para esses acadêmicos que estão iniciando a sua vida na área da saúde, nós recebemos em Erechim, aqui na URI, o Dr. JJ Camargo. Ele que é uma referência e é pioneiro em transplante de pulmão. Doutor, bem-vindo a Erechim, bem-vindo à nossa URI, nossa universidade, inclusive, que está de aniversário, no próximo dia 19. Que maravilha. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu tenho feito da minha vida muito de ensinar, né? E, principalmente, depois que eu percebi, há muitos anos atrás, a diferença que existe entre formar e informar. Porque as informações pululam na literatura, na internet, né? Mas há uma preocupação permanente de que médico nós estamos formando. Que tipo de pessoa vai ser levada de encontro aos que adoeceram. Porque a relação médico-paciente é a relação não amorosa mais densa que existe entre duas pessoas, que eram completamente desconhecidos até que um adoeceu. E isso gera uma relação extremamente empática, quando exercida com gosto pelo que se faz, né? E com alguns pré-requisitos assim inegociáveis. O mais importante deles é gostar de gente. Quando o médico gosta de gente, ele acha um jeito de se relacionar espontâneo, né? E ele é correspondido nessa relação por quem está sempre dependendo de afeto por estar doente, né? Quando nós conhecemos uma pessoa doente, nós temos uma diferença muito grande em relação a um relacionamento social convencional. Porque o paciente doente, ele está com todos os sensores ligados, ele está extremamente fragilizado. Qualquer gesto de afeto corresponde a uma declaração de amor, né? Porque ele tem essa carência afetiva por estar com medo. O medo autentica as pessoas. Quem convive com pessoas assustadas, ele nunca vai ter falastrão, que quer impressionar ninguém. Doente de verdade tem tempo, energia para fazer parecer que ele é diferente do que ele é. E o médico tem esse privilégio de poder conhecer pessoas profundamente depois de poucos dias de convívio, simplesmente pelo fato de que elas foram autenticadas pela experiência sofrida que estão vivendo. Então, isso para mim é uma maneira muito boa de gastar a vida, né? Quando você pode passar adiante a experiência que tem e perceber que as angústias dos jovens são as mesmas, qualquer que seja a época em que ele viveu, né? Ele está se relacionando de maneira diferente com o mundo, porque o mundo acelerou, né? Mas ele encontra pessoas que são exatamente iguais desde sempre. O medo da morte é igual, séculos e séculos, e esse é o grande conflito que a gente vive na medicina moderna, né? Nós temos que formar pessoas que acompanhem o tempo, que usem e abusem da tecnologia, mas que jamais permitam que a tecnologia substitua a relação pessoal entre o médico e o paciente. Pois é, doutor, às vezes a gente percebe um pouco de frieza nos médicos no atendimento, essa falta de empatia, não somente em médicos, no ser humano em si, está faltando empatia. E o senhor consegue transmitir muita empatia através dos seus textos e, pessoalmente, muito mais ainda. É uma característica sua ou o senhor se moldou no decorrer do tempo, da sua profissão, diante de tantas situações que o médico enfrenta diariamente?
Eu acho que é uma grande tolice, eu que se apregou de que o médico acaba enrijecendo pelo convívio com o sofrimento, pela proximidade da morte. Eu acho uma bobagem, né? As pessoas são sensíveis e morrerão sensíveis, ou elas são toscas e não há o que faça mudar. Eu classifico os estudantes em 3 grupos. Os sensíveis, que vão aprender a chorar sem se esconder, que vão exultar, festejar, sofrer e tal, e vão compartilhar sentimento. Os indecisos e os irrecuperáveis. Os indecisos são a minha massa de trabalho, que eu acho que eles podem ser recuperados, né? Os que não têm ainda uma posição muito clara. E tem aqueles que... Bom, tem um monte de gente que se forma em medicina com a pretensão idiota de que ele vai ser famoso ou vai ficar rico, né? Infelizmente. E eles ficam, muitos deles, frustrados, porque descobrem que não é esse o caminho, né? Eu sempre faço um traçado assim. Você pode pretender 3 coisas: ficar rico, ficar famoso, merecer gratidão. Se você trabalhar essa sequência de baixo para cima, você busca estimular a gratidão, você vai ficar conhecido. Se você ficar conhecido, é inevitável que você acabe ganhando dinheiro, porque as pessoas vão procurar um médico que é carinhoso com os pacientes e tal. Sabe? Se você puder escolher, você nunca vai escolher um rígido. E o rígido tem o castigo, que é ser tolerado pelo paciente. Com certeza. Esse é o maior castigo que tem. Quando o indivíduo não é capaz de despertar nas pessoas esse sentimento bilateral de afeto, de empatia, ele não é escolhido pelo paciente. Não ser escolhido obriga que ele seja tolerado, porque o sistema vai lhe trazer pacientes, né? Mesmo que ele não mereça, o sistema lhe traz pacientes. Sim. E lhe trazendo pacientes, rapidamente o paciente perceberá que ele, infelizmente, está sendo atendido por um médico que não correspondeu em nada à expectativa que ele tinha. Mas ele vai ter lá os seus problemas com o plano de saúde, muitas vezes ele não pode mudar de médico, e ele está submetido à tolerância. E aí a consequência é óbvia. Não tem nenhuma autoestima que resista à tolerância. Tu ser tolerado é a coisa mais degradante que tem para a autoestima. E quando ela fica mútua e simétrica e bilateral, meu Deus, só o suicídio salva essa dupla, né? Doutor, a gente precisa olhar o ser humano, não somente o paciente, mas o ser humano em si, no todo. Entender as suas fragilidades, entender as suas dificuldades. Mas quando somos médicos, estamos diante de uma pessoa que chega com muitas reclamações, com muitas dores. É preciso olhar ele em todos os sentidos para compreendê-lo? A regra básica é você precisa ouvir. Ouvir é a questão mais importante do exercício inicial de uma relação, de qualquer relação, mas a relação médica é absolutamente fundamental. Uma das coisas mais depoentes contra essa exigência é a pressa. Quando você estabelece, ou o sistema estabelece que você tem que atender 6 pacientes por hora, você está impondo um tempo impossível. E aí você entende por que alguns desses pacientes vão precisar de 3 ou 4 consultas para que finalmente o médico fique sabendo qual é o problema dele, né? E esse atropelo, isso quebra qualquer possibilidade de proximidade afetiva. Quando se pesquisou isso em universidades americanas, se demonstrou que em torno de 15 segundos é o tempo entre o início do relato do paciente e a primeira interrupção do médico. Ele não dá chance de dizer coisa nenhuma, né? E essa relação vai ser sempre superficial, né? O que eu acho que nós temos que fazer é usar bem o tempo. Isso é importante. Se são muitas pessoas para serem atendidas, use bem o tempo, né? Mas estabeleça uma relação afetiva básica. Por exemplo, o primeiro toque no paciente, né? Tem médico que não dá a mão para o paciente, né? É uma relação comercial e o balcão está entre eles, né? Isso é um horror. Pretender que exista afeto nessa relação. Muitos dos pacientes, na verdade, a maioria dos pacientes consulta médicos, especialmente se consulta que ele não tenha que pagar, né? Que o plano paga.
70% dessas consultas envolvem pessoas que não têm doença orgânica. São pessoas que foram atraídas pela ideia de que pode conversar com a pessoa pretensamente treinada em ouvir, né? Aí tu imagina o tamanho da decepção quando ele encontra um apressado que não tem tempo para perder. Quer dizer, quando é isso, aí é uma tristeza inconsertável. Isso nós estamos vendo muito na medicina de convênios, com pressão de gestores que estabelecem metas e o médico fica espremido. E ele é o pior, a coisa mais injusta é que o médico é o para-choque do sistema, né? O médico é a figura exposta para o paciente julgar a medicina que está acontecendo. Não é o secretário de saúde, não é o gestor do plano de saúde, é o médico que é a única criatura visível representante desse sistema que é cruel, excludente e frequentemente péssimo para quem presta o serviço, para quem recebe o serviço, e todo mundo fica muito infeliz, né? Nós, seres humanos, nós temos um pouco de dificuldade, muitas vezes, de admitir os nossos erros, as nossas falhas, dizer que erramos, dizer que precisamos consertar alguma coisa. Para o médico, por que essa resistência, muitas vezes, em dizer que errou? Eu não sei. Eu acho que a coisa mais fácil, quando você tem uma relação afetiva de confiança, é você admitir que podia ter sido melhor. Eu já fiz erros que eu fui consolado pela família, sabe? Aliás, isso é uma coisa que se aprende facilmente. A imensa maioria das demandas judiciais em medicina envolve relação médico-paciente turbulenta. Houve algum desafeto no meio do caminho, né? Porque eu tive um período que fui titular do Conselho Regional de Medicina, e isso para mim era uma rotina, né? Sempre que tinha algum processo, tu procurasse no processo, em algum lugar houve um atrito grosseiro, uma ofensa, uma humilhação, e uma discriminação, e aí as coisas não consertam mais. A relação médico-paciente tem essa exigência, né? Ela parece relação com a sogra. Se começar bem, provavelmente termina bem. Mas se começar mal, não tem conserto, né? Como é que o senhor avalia a saúde no Brasil? Será que nós vamos chegar num patamar de ter uma saúde igualitária para todos? A saúde no Brasil é a saúde que é a cara da desigualdade social, né? Porque nós temos ilhas de excelência em medicina equiparáveis aos melhores hospitais do mundo, né? Quem viajou, quem conhece medicina de outros lugares, sabe isso, né? Encontra-se em centros especializados no Brasil medicina irretocável, né? E no outro extremo você tem uma saúde pública extremamente carente, excludente, e esse tipo de diferença é a expressão real da diferença social, da disparidade social, que é a norma no país. Nós temos gente muito rica, gente muito pobre. O que está faltando no Brasil mesmo é classe média, né? Os extremos é que estão muito distantes, e a medicina é uma imposição disso. Quer dizer, quem pode pagar acaba tendo o acesso ao melhor hospital. E uma coisa que é muito típica disso é assim, o quanto as famílias ricas contribuem para a construção dos melhores hospitais. Porque eles querem ter a sensação de que melhor do que isso, impossível, né? Então, se você quiser dizer, olha, eu gostaria de saber onde é que se pode fazer a melhor cirurgia plástica do Brasil, e você vai descobrir que ela é uma das melhores do mundo, né? Ou cirurgia cardíaca, ou cirurgia pulmonar, ou transplante. O Brasil tem o maior programa de transplante do mundo, e aí com uma diferença da maioria dos países que eu acho muito favorável para nós, que nós temos um grande serviço de transplante de órgãos do mundo em saúde pública, né? 95% dos transplantes de órgãos no Brasil são pagos pelo SUS, né? O que é um absurdo com o SUS, porque mais de 40% das pessoas têm plano de saúde. Na hora de fazer o transplante é pelo SUS, porque a Agência Nacional de Saúde não acha que nós tenhamos que pagar transplante de coração, de fígado, de pulmão. Se você fez um plano de saúde, pagou o plano de saúde a vida toda, se você precisar de um transplante e não for de fígado, de córnea ou de medula,
você vai fazer pelo SUS. Estar hoje aqui na URI Campus Erechim e falando para esses jovens que vão iniciar a sua vida dentro da medicina, qual é a sensação? É a mesma sensação que se repete sempre que a gente vai encontrar jovens, né? E isso me encanta muito e eu espero que no final eles achem que valeu a pena. E isso vai me deixar feliz. Qual é o sentimento mais sublime que um médico pode ter? Eu tenho uma regra que pode parecer pretensiosa se a pessoa não entender o sentido. Mas eu acho que ser feliz como médico, eu vou dizer isso na sessão, é você dar a uma pessoa que te procure necessitando de ajuda uma alegria que ela não teria se você não existisse. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada por gostar e demonstrar esse amor pelas pessoas que o senhor demonstra em cada palavra. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande e tomara que essa vinda aqui traga uma alegria a esses meninos que estão começando a vida. A missão de uma universidade é formar pessoas que, através do conhecimento, possam fazer a diferença em sua comunidade. É esse também o objetivo da URI, que nesses 30 anos já qualificou profissionais que estão cumprindo com seu papel de geradores de oportunidades e desenvolvimento. Conheça agora um desses casos. A reportagem é do jornalista Leandro Zanotto, da TV Bom Dia. É dentro de uma universidade que se começam grandes amizades. É aqui também que se iniciam sonhos e importantes projetos. Para contar a história de hoje, nós precisamos pegar a estrada e viajar cerca de 40 quilômetros de Erechim até a cidade de Aratiba, sede da Elevitar. A empresa foi criada há quase uma década por dois alunos da URI, o Erivelto e o Dalton. O Erivelto, formado em administração, e o Dalton em engenharia mecânica. A experiência de ambos no setor de ônibus rodoviários, somado ao conhecimento adquirido dentro da sala de aula na URI, fez os dois criarem um sistema de elevadores para cadeirantes em ônibus, um equipamento complexo, mas simples e prático, criando assim a Elevitar. A minha formação é em administração, né, pela URI, né, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, e sem dúvida a formação ela é importantíssima, né? Tanto é que o plano de negócios da Elevitar foi feito dentro da universidade, né? Diversas pesquisas, inclusive, sobre a empresa dentro da universidade. Né? Atualmente, a empresa tem 4 unidades, todas em Aratiba, onde acontecem os processos de produção de peças, montagem dos elevadores, engenharia, desenvolvimento, controle de qualidade e distribuição. O nome Elevitar lembra a vida, proposta da empresa criada para mudar a vida das pessoas com deficiência e que necessitavam de mais acessibilidade nos meios de transportes. Em meio a um processo de mudança normativa no país, né? Havia uma norma mudando, essa norma determinava alguns requisitos de acessibilidade e no nosso entendimento, meu e do meu sócio, não era acessibilidade de verdade. E naquele momento a gente viu uma oportunidade de criar alguma coisa que viesse a realmente mudar a acessibilidade e trazer acessibilidade para o transporte coletivo, né? É aí que surgiu a ideia da empresa e do negócio, do produto em si, né? Com mais de 60 funcionários e cerca de 19 vagas em aberto, a produção atual é de 500 elevadores por mês. Mas a projeção e o objetivo é superar os 1000. Bom, hoje a gente tem uma linha bem diversificada de produtos, né? Mas todos eles voltados para acessibilidade, né? Nós começamos a empresa com um produto, que era o elevador para ônibus rodoviário, que era o elevador de embarque fácil, a gente chama. Ele inicialmente foi pensado somente para o transporte rodoviário e nesse inteirinho, o andar da carruagem, a gente foi criando novos projetos. Hoje a gente tem uma linha bem completa que atende desde a construção civil com máquinas como retroescavadeira, por exemplo, né, vans, ônibus escolares,
Nós somos o principal fornecedor dos elevadores para os ônibus escolares hoje, né, dos caminhos da escola. Somos referência nacional, somos líderes nessa tecnologia que nós desenvolvemos, não existia em lugar nenhum no mundo, né? Então nós criamos essa tecnologia do DPM, a gente chama de DPM, que é o dispositivo de poltrona móvel. Mas para chegar até esse momento foi um longo trabalho, que começou na universidade. Os cursos da URI de Engenharia e Administração motivaram o trabalho dos então 2 estudantes. Olha, para nós foram assim, em resumo, os 5 primeiros anos foram bem difíceis, né? Porque era uma inovação totalmente disruptiva, havia pouca aceitação do mercado, não havia normativa, a norma que eu citei, ela demorou aí quase 5 anos para ser revisada, né? Quando ela foi finalmente aprovada e entrou em vigor, daí sim a tecnologia começou a ser buscada pelos fabricantes, né? E se tornou compulsório. Então, em 2018, nós demos um salto de crescimento aí e viemos crescendo aí, com exceção de 2021, por conta da pandemia, nós estamos crescendo aí todos os anos aí. Em 2018 nós crescemos 2.200%, né? Foi um salto muito grande e hoje, como eu disse, a gente é referência nacional nessa tecnologia. São histórias como da Elevitar que jovens estudantes dos cursos, principalmente de engenharia, se espelham e veem grandes oportunidades no mercado. Por isso, a universidade tem cada vez mais aberto as portas para a tecnologia. Nós estamos trabalhando muito na área tecnológica, né, de colocar a URI, né, como uma referência tecnológica também, não só no ensino. Então tivemos até agora sempre voltados ao ensino, algumas pesquisas, né? Mas a ideia, né, o objetivo nos próximos anos é transformarmos a instituição muito mais tecnológica. Então, se já estamos fazendo parcerias com empresas, com o governo do estado também, temos projeto no FINEP também para hub tecnológico, para centro de inovação. Então a nossa ideia é partirmos para esse caminho, melhorarmos, né, a estrutura da região nessa questão tecnológica, porque o nosso, vamos dizer assim, o nosso objetivo principal é o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento dos nossos alunos, a formação deles e o desenvolvimento da nossa região. E não tem hoje como ficar fora dessa parte de inovação, de tecnologia, então esse será o nosso caminho, o nosso objetivo nos próximos anos. Parceira do setor privado para desenvolver novos projetos, a URI prevê a instalação em breve de um hub de inovação no Campus 2 em Erechim. Vamos lembrar que a nossa região Alto Uruguai é o 3º polo metal mecânico do Rio Grande do Sul e a engenharia ela se reveste uma importância estratégica muito grande para o desenvolvimento regional. Nós temos lá no Campus 2 da universidade, aliás, um belíssimo campus que a gente aproveita para convidar a comunidade a conhecer, né? Instalados os cursos de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia química, engenharia de produção, também temos a arquitetura, temos lá ainda a agronomia, veterinária na área das agrárias, né? E esses, como a gente falou antes, são cursos que impactam fortemente a nossa matriz econômica regional. Nós temos uma parceria em um sistema de P&D com as principais indústrias da área local, se chama URI Indústria, em que as indústrias trazem os seus problemas para dentro da universidade e junto com os nossos professores, com os acadêmicos, com os profissionais dessas empresas, nós desenvolvemos soluções, trazemos otimização, né? Muitas vezes no dia a dia da indústria não se tem tempo de desenvolver novos produtos, buscar otimizações e essas questões são trabalhadas de forma não somente acadêmica, mas muito profissional dentro da universidade, levando o conhecimento da universidade também para a indústria, né? Ao longo de 30 anos, a URI tem orgulho dos profissionais que formou e segue incentivando novos projetos, criando oportunidades e mudando o futuro das comunidades onde atua, seja de forma direta ou indireta,
formando novos profissionais, como o Erivelton e o Dalton, que fundaram a Elevitar, empresa que começamos mostrando no início dessa história. A formação, ela com certeza vai abrir porta para quem a tiver, né? Muitas vezes a gente tem que buscar profissionais em outras cidades, e é o que acontece hoje. Por exemplo, a gente tem colaboradores que vêm de outras cidades, né, com cargos de maior qualificação, e não tem dúvida de que quanto mais qualificação a gente tiver na nossa mão de obra, melhor é. E para elas, inclusive, né, que possibilita crescimento dentro da empresa. Muitos estudantes que desejam realizar um curso superior precisam de apoio e incentivo. A URI, desde o seu surgimento, não mede esforços em facilitar a conquista de um sonho desta natureza. Uma das alternativas é através do CredUri, onde os alunos e famílias podem pagar a faculdade em até o dobro do tempo da graduação. Para mostrar isso, nós contamos com a parceria da TV Bom Dia, através do repórter Leandro Zanotto. Estudar em uma universidade é o sonho de muitos brasileiros, mas a formação no ensino superior ainda precisa enfrentar muitos desafios. Um deles, o financeiro. Criado em 1999, o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e que ficou popular entre os estudantes na última década, parecia uma saída, mas mudanças na legislação e a burocracia dificultaram o acesso aos benefícios. Foi por isso que universidades como a URI Erechim criaram sistemas de créditos próprios, como o CredUri, que garante a oportunidade de cursar a graduação, financiando em até 50% o valor da mensalidade do curso. Nós criamos um programa próprio de financiamento para alunos de baixa renda, uma renda per capita familiar até 3 salários mínimos. Então nós conseguimos manter essa atratividade dos alunos com pequena ou com baixa renda, vamos dizer assim, para que eles pudessem seguir ou, né, fazer a sua formação profissional. Então nós temos esse programa, chamamos de CredUri, né, que nós financiamos até 50% da sua mensalidade, e ele vai pagar depois que ele fizer a sua formação, no mesmo tempo que ele fez uso do financiamento. Então é um programa que nos deu, assim, condições de atratividade para esses indivíduos que, na verdade, precisam, né, de alguma forma de financiamento em razão da sua renda per capita familiar ser, vamos dizer assim, baixa em si. Então, nós tivemos essa oferta com o objetivo de manter essa atratividade. Para incentivar os estudantes, a URI aprovou a modalidade de crédito para todos os alunos do ensino superior da instituição, sendo válido o benefício desde a matrícula. Que nós conseguimos também não abandonar os nossos alunos. Então, eles continuaram estudando e conseguiram fazer as suas formaturas nos momentos que estavam previstos. Ricati é um dos beneficiados do CredUri. Estudante da primeira turma do curso de Medicina Veterinária da URI, graças ao programa, ele pode cursar a faculdade que sempre sonhou. Quando a medicina veterinária chegou à URI, né, o campus de Erechim, então um sonho antigo conseguiu se realizar. Da inscrição para o vestibular, né, ainda passo a passo, que passei por esse também, né, eles orientaram, dizendo das condições ProUni, governamentais, né, para financiamento e da assistência nesse sentido da própria universidade. Então aí foi a opção tomada, né? Dessa forma, então, e auxiliado com o CredUri, a gente está conseguindo cursar. E se tudo der certo, no meio do ano que vem estamos formados. Primeira turma de Medicina Veterinária.
Por hoje era isso. Grato pela sua atenção mais uma vez. Uma excelente semana. Até o próximo programa.